Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pelas coberturas do setor de petróleo e gás, saneamento e energia elétrica. Hoje a gente vai falar sobre o documento que a gente publicou essa semana, abordando aí a questão dos dividendos da Petrobras. Então não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que responderemos para vocês. E antes de puxar a vinheta, eu quero falar para vocês que amanhã nós vamos publicar um podcast, né, uma conversa que a gente teve com Adriano Pires, uma das maiores autoridades do segmento de petróleo e gás aqui do Brasil. Então, eu espero que vocês aproveitem. Então, agora é só puxar a vinheta. Vamos lá. Então, o tema desse relatório, antes de mais nada, é importante entender que esse relatório aqui é um relatório mais temático, né? Não é algo que eu estou discutindo um fato, algo que aconteceu. Então, você vai peremptoriamente, pô, comprar, vender, etc. É muito mais uma discussão sobre o case e sobre a tese, tá? Então, não vamos nos exaltar, porque não é para se preocupar, ok? Então, o que acontece aqui? Por que eu estou escrevendo esse relatório? Esse relatório ele tem dois motivos. Primeiro, a gente publica a prévia de Petrobras para o terceiro trimestre de 2024. Eu deixei ele no final do documento, né? Se vocês acompanham aí meus relatórios de Petrobras há algum tempo, eu sempre, enfim, introduzo algum tema interessante da empresa antes de entrar no mérito dos números. Então, assim, deu uma lida aqui, mas eu acho que isso aqui tem sido meio padrão, né? Baseado na produção esperada versus o Brent, fator de utilização de refinaria e por aí vai. A gente tem nossos números aqui, a gente compara com consenso, com o que foi realizado. Então, por favor, depois dê uma olhada aí para ver e vamos fazer a comparação, né? Então, assim, de antemão, já vou dar um spoiler aqui em relação ao assunto. A gente espera um dividendo de R$ 1,03 por ação, somente o dividendo regular, tá bom? A gente não está falando aqui de dividendo extraordinário. Dito isso, vamos voltar ao assunto do documento, né? Qual é o grande ponto aqui? A empresa, em novembro, né, ou seja, mês que vem, ela deve publicar o seu planejamento estratégico 2025-2029. Todos os anos, a empresa divulga o seu planejamento estratégico sempre com um horizonte de 5 anos, né? Então, nesse planejamento estratégico, ela divulga a curva de produção esperada, as premissas para essa curva de produção esperada, quanto ela pretende investir. Desse volume de investimento, ela aloca mais ou menos em exploração e produção, que é o segmento que a gente mais gosta, aloca tanto em refino, etc. Então, assim, é um evento que tende a fazer preço a depender do que sair de lá, né? Então, a gente sempre analisa se esse planejamento estratégico ficou mais ou menos interessante em relação a planejamentos estratégicos anteriores. Então, aqui, o que a gente fala? Então, tudo isso que eu já falei para vocês, eu já expliquei, né? Acreditamos que um dos pontos de atenção vai ser a execução do seu plano de investimentos, etc, etc, etc. E alguns pontos que a gente discute aqui é o seguinte, né? É, quem já acompanha meus relatórios há mais tempo vai perceber que qual é a fórmula do dividendo da Petrobras? É 45% do fluxo de caixa operacional menos investimentos. Então, sempre que a empresa investe mais, necessariamente vai resultar em um menor fluxo de caixa para dividendos. Isso é uma matemática básica, né? Se esse investimento for em negócios que, nós julgamos interessantes, com altas taxas de retorno, legal. Se for em negócios que a empresa tem um histórico ruim, ativos exóticos e coisas assim que a gente, né, tendo visto o histórico da empresa, não tem tanta confiança em ter resultado, a gente vai jogar ruim. Mas o que a gente fala aqui? Primeiro a gente faz uma recapitulação em relação ao que já aconteceu nesses 6 primeiros meses. E o primeiro ponto aqui é o seguinte, nesse primeiro semestre a empresa distribuiu apenas os dividendos regulares, tá? Não houve distribuição de dividendo extraordinário. E ainda assim, a empresa ela investiu aparentemente menos do que o seu guidance oficial. Qual era o guidance desse ano? 18,5 bi de dólar. Tá? Quem for mais atencioso, a gente coloca nossas estimativas lá embaixo, vai perceber que a gente usa, acho que é 85% do guidance oficial, porque ela tem um histórico exatamente de não executar tudo. Então a provocação que a gente faz aqui é o seguinte, mesmo tendo espaço para distribuição de pagamentos extraordinários, por hora ela decidiu não fazer, tá bom?
Aí o que a gente fala aqui também é o seguinte, a nossa estimativa de dividendo é... Então, assim, quando a gente pega esse dividendo que foi distribuído nesse primeiro semestre e anualiza ele, a gente está vendo aí um dividendo de 10 a 11%, sendo que a gente tem 15 nas nossas estimativas, exatamente porque a empresa tem espaço para fazer pagamento extraordinário, tá? Então, o que eu coloco aqui é o seguinte, essa preocupação em relação ao dividendo, eu acho que, apesar dos pesares, né, essa preocupação em relação ao dividendo, muito possivelmente ela vai ficar muito mais para 2025 do que para 2024. Por quê? Porque já está saindo aí notas de rodapé, valor econômico, etc. e tal, dizendo que ela vai revisar o seu guidance de investimento, tá? De 18,5 para 17,5, enquanto que no primeiro semestre ela investiu somente 6,4. Tá? Então, ela muito possivelmente vai revisar o guidance de investimento, e já saíram algumas notas também do CFO comentando que, em uma entrevista recente, que muito possivelmente eles vão fazer essa distribuição de dividendos extraordinários. Tá? Então, assim, o nosso número de 15%, ele não é tão absurdo assim, tá bom? Então, ele está razoavelmente dentro. Então, vamos começar aqui. Aí aqui eu já adiantei o que eu acabei de comentar. Atenção ao planejamento estratégico. O aumento no fluxo de investimentos tende a reduzir a atratividade do fluxo de dividendos, já falei isso para vocês, e especialmente se forem negócios que nós julgamos pouco interessantes, geralmente fora do segmento de exploração e produção. Aqui a gente sempre coloca a conclusão na frente, né? O que a gente comenta é o seguinte, a Prio, né, ela está andando de lado já praticamente um ano, e ela anda de lado praticamente um ano porque o seu maior projeto aí, que era para entrar em operação em 2024, ele ainda não entrou, né, que é o Campo de Uarro, e quando a gente coloca esse Campo de Uarro entrando no segundo trimestre de 2025, a gente vê a empresa negociando com desconto em relação à Petrobras, tá? Apesar dela não pagar dividendo, ela fica, no relativo, ela fica mais barata em EV/EBITDA e também em preço-lucro. E se a gente considerar o fluxo de caixa recorrente, ou seja, tirando aí aquela aquisição de 1,9 bi que eles anunciaram, 9 bi de dólar, a gente está vendo um fluxo de caixa yield bem atrativo, tá? Mas, só que, mais uma vez, considerando a entrada em operação do Campo de Uarro, tá? E aí ainda falta a aprovação do licenciamento ambiental e por aí vai, né? Então, mas isso aqui é tudo um outro assunto, eu já escrevi aqui nesse relatório, então, por favor, dê uma lida e me digam o que você acha. Eu estou falando isso tudo porque nossa preferência segue sendo em Prio, a gente tem 14% do nosso fundo Top Ações com o nome de Prio. Aí, comenta aqui um primeiro rumor, né, que saiu no Valor Econômico, que o próximo planejamento estratégico teria um volume de investimentos de 110 bilhões de dólares, versus o anterior de 102 bilhões de dólares. Então, como eu comentei, se investe mais, infelizmente, gera menos resultado para dividendo. Entretanto, é importante ter as minúcias de planejamento para entender os fluxos de caixa da empresa, e, consequentemente, o seu fluxo de dividendos. E aqui, o que eu coloco em perspectiva? É que eu fui pegando cada um dos planejamentos estratégicos da empresa nos últimos anos, nos últimos 5 a 6 anos. E ele sempre fica na casa aqui dos 70, 80 bilhões de dólares, né? Sempre com horizonte de 5 anos à frente. A única exceção foi aqui em 2021 e 2025, porque o preço do petróleo derreteu, foi para, em um momento chegou a zero, não sei se você se recorda, ali no momento do Corona Crash. Então a empresa revisou para baixo o seu plano de investimentos, e eis que no ano seguinte o preço do petróleo voltou tudo, eles revisaram para cima novamente os projetos, tá? Então, perceba que no momento em que entra o Partido dos Trabalhadores, a empresa que a gente aprendeu a amar e gostar dos dividendos, etc., ela sempre rodou com esses 80 bi de dividendos. Ele salta para 102 e o rumorado para agora é de 110. Então, vamos ver aqui quais são as implicações. Então, ó, aqui eu faço o breakdown dos investimentos, e de acordo com o último planejamento estratégico, desses 102 bi, 11 bi seriam alocados em aquisições estratégicas. Aquisições estratégicas essas que ainda não aconteceram. Então, isso aqui é um outro ponto interessante, porque a empresa está há 1 ano e meio falando, vamos adquirir, vamos adquirir, vamos adquirir, vamos adquirir, vamos adquirir o quê? Refinaria, a refinaria da Bahia, que foi privatizada em 2021, petroquímica, muito possivelmente a Braskem,
Ativos, renováveis e, mais recentemente, como vocês devem ter acompanhado, teve ali um decreto do gás em que vai, com certeza, demandar algum investimento em infraestrutura, a gente ainda não sabe quanto. E, por último, teve aí uma oferta vinculante em relação ao ativo da Namíbia. A gente já escreveu um relatório sobre isso, né, comentando os pontos positivos e os pontos negativos desse evento, né. Então é importante entender que tudo isso ainda não aconteceu, tá. Eles falam, 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 mas ainda não aconteceu. Então, que bom. Aí o que eu coloco é exatamente isso, é tudo que eu acabei de falar, ó. Pô, eles querem comprar a refinaria Mataripe, Braskem, ativo da Namíbia, infraestrutura de gás, nada disso aconteceu, mas e aqui eu faço exatamente essa implicação, né, que eu acho que eu já dei algum spoiler aqui, dizendo que os investimentos da empresa nesse primeiro semestre estão em 6,4 bi, versus um guidance de 18,5, e a distribuição de dividendos regulares no primeiro semestre foi de 1,93. Quando a gente pega esse 1,93 e a gente analisa ele, a gente está falando aí de R$ 4 por ação. R$ 4 por ação, vamos botar aí um pouco mais, vai ser 10 ou 11% de dividend yield. É um dividend yield ruim? Cara, não. Mas se você colocar em perspectiva que você está falando de uma empresa estatal e uma empresa comoditizada, às vezes não tem tanta margem de segurança assim, caso ela pague somente o regular. Apesar de existir uma indicação de que eles vão sim distribuir um extraordinário. Aí eu comento essas implicações aqui no documento. E eu estou falando isso tudo, introduzindo todo esse aí eu coloco aqui a evolução da dívida bruta, etcétera, e por que que eu estou contando toda essa história aqui para vocês, é porque eu coloco aqui também o último momento, é que é o seguinte, um fato que não deve ser desprezado, é que o último planejamento estratégico anunciado foi anunciado sob a batuta do antigo presidente, que era o Jean Paul Prats, eh, e que perdeu o cargo, né. E por que que ele perdeu o cargo? Você sabe? Eu não sei, mas eventualmente talvez ele não tenha executado um plano de investimentos do jeito que deveria. Esse é um dos rumores que se alega pela saída do presidente. Então, se chegam para um CEO novo, eventualmente ele pode querer, né, atingir a meta aí de investimentos anunciados. E aqui o que eu faço, todo esse discurso aqui que eu estou falando para vocês é para chegar aqui na conclusão que é o quê? Eu faço uma série de oscilações de estimativa de dividendo considerando cenários distintos, tá? Então no cenário 1 seria o cenário base, aí eu descrevo aqui os cenários que eu coloco, aí o cenário 1 seria o cenário base, o cenário 2 seria caso a empresa resolva investir 100% do fluxo de investimentos esperados para 2024, 2027, e para o cenário 3 é caso a empresa resolva investir os 110 bilhões rumorados, né, para os próximos 5 anos, né, e a gente coloca aqui o desembolso na curva desembolso em linha com o padrão, né, dos planejamentos estratégicos anteriores. Então o que a gente fala aqui, ó, na nossa interpretação, caso o terceiro cenário venha a acontecer, acreditamos que o ajuste no rendimento da ação virá via preço. Porque se vocês derem uma olhada na tabelinha aqui de baixo, isso aqui são as nossas estimativas. A gente coloca aqui, ó, cenário 2. Ó como é que fica o dividendo para 2025. Ele começa a ficar amassado, caso a empresa venha cumprir o guidance que ela própria anuncia. Então perceba que se no cenário 3 ela chegar e botar de pé os 110 bi de investimentos nos próximos anos, pelo menos no curto prazo, o fluxo de dividendos ele deve ficar bem afetado, tá. Então é mais ou menos essa a implicação aqui. E eu tô colocando isso tudo, porque caso ela invista tudo aquilo que ela própria está dizendo que vai investir, cara, 5% de dividend yield para uma empresa como a Petrobras, Madura e por aí vai, não é um rendimento bom, e eu acho que isso aqui teria um impacto em preço, tá. Eu acho que o mercado ia ajustar isso aqui para jogar porque o dividend yield ele é o quê? Ele é um rendimento, né, ele é um determinado volume de dividendo estimado versus uma cotação de mercado, né. Então, assim, acho que se o mercado começar a sinalizar para esse dividendo aqui, muito possivelmente vai existir uma correção em preço aí, de quanto? Talvez uns 15%, 20%, algo desse nível, né, porque aí esse dividendo aqui ia ser empurrado para, 7, 8, 9%, de uma tal maneira de que, não, aí nesse nível ok, eu concordo e vou começar a comprar ação nesse novo patamar de preço, é mais ou menos isso que eu faço. É isso que eu quero dizer, né.
Aqui a gente coloca a tabela com estimativas e avaliação. Então dê uma olhada aqui, ó, tem estimativa de ativo, de receita, e por último não, na tabela 5, o que a gente observa de múltiplo, né. Você vê que no cenário base, o dividendo de 15% para 2024 é bem factível, considerando, a distribuição do extraordinário, e quem sobreviver aí até 2027, 2028, quando a curva de produção estiver bem interessante e o próprio fluxo de investimentos estiver um pouco menor, cara, vai ser outra pancada de dividendo aqui, né, desde que essas premissas sejam obedecidas. E aqui é mais ou menos a prévia que eu já falei para vocês, tá. Então, mais uma vez, isso aqui é um relatório temático, não é um relatório factual, em que eu divulgo algo que aconteceu, mas é muito mais, um exercício em relação, a um cenário próximo, né. Muita gente fala: "Não, porque, poxa, a empresa executa abaixo do que ela própria anuncia". Ok, mas é muito difícil também você não considerar algo que ela está dizendo que vai fazer, assim, a todo trimestre: "Nós vamos comprar refinaria, nós vamos comprar petroquímica, nós vamos comprar o que quer que seja". Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso também. Então, entendeu? E mais uma vez, é um estudo de análise de cenário, não algo, ou seja, a gente está tentando se preparar para o futuro. Como eu já falei aqui, em outras conversas que a gente teve, eh quando você senta numa mesa de pôquer e você não sabe quem é o pato é você. Então o que eu estou tentando fazer aqui é exatamente trabalhar nessa questão de futuro, de estimativa, para a gente estar preparado e saber o que fazer caso ele venha a se materializar. Tudo bem? Ficou claro? Não estou dizendo que a empresa vai ser destruída, vai explodir, mas enfim, é mais ou menos esse o trabalho, né, o mercado ele sempre olha para frente, e é mais ou menos isso que eu estou tentando trazer para vocês. Então é isso, gente, espero que vocês assistam o podcast de amanhã, tudo bem? É isso, gente. Valeu e até a próxima.